Olá, amigos da Power Inc, tudo bem com vocês? Leandro Sander aqui. Hoje falaremos a respeito do deslocamento de preços do Bitcoin. Mas antes da gente começar, a gente já solicita que tu deixe teu gostei aí para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Afinal, essa é a fala de todas as pessoas que fazem vídeo para o YouTube, né? E então isso deve ser real. E se tu não é inscrito ainda no canal, considere se inscrever, tá bom? Agora, outro ponto importante é, se tu não faz parte da nossa comunidade fechada no grupo do Telegram, cara, tu tá perdendo, é muito legal, tem uma galera bem comprometida, o pessoal é de alto nível, então tu vai aprender muito estando dentro desse grupo, e tu também pode decidir fazer parte do grupo Premium, né? Que aí a gente espelha, a gente passa a maior parte das nossas operações, a gente também passa leituras dos gráficos, aqui eu vou deixar uma palhinha aqui no cantinho, ó, a gente faz a descrição de qual é a nossa leitura e os nossos alvos e tudo mais, como alongar a posição e várias oportunidades que a gente encontra dentro do deslocamento de preços, pessoal, tá bom? Então, a fim de sempre conseguir operar com base na maior probabilidade. E falando de probabilidade, a gente olha para o gráfico, temos o gráfico do Bitcoin no diário plotado na tela, a gente vê uma probabilidade de continuidade do movimento, né? Então, qual que é o movimento? A gente está construindo aparentemente um movimento de zigue-zague ascendente. A gente não tem um contexto que mostre algo diferente. Se a gente pegar médias móveis mais rápidas, tá? Como uma média móvel de 9 períodos, tá? A gente vê que o preço ele toca na média móvel de 9 e volta a subir, ou seja, a gente tem uma reação interessante. Sempre que a gente faz correções até uma média mais rápida e volta a ter um deslocamento ascendente, isso a gente pode estar construindo uma tendência bem forte, né? Normalmente quando médias móveis rápidas mantêm os preços, ou seja, servem de suporte dinâmico ali, uma linha de tendência dinâmica para os preços continuar subindo, significa que a gente pode estar construindo uma super tendência, né? Então assim, a gente está com um contexto bem interessante. Junto com isso, as principais médias móveis que eu, Leandro, utilizo são a de 21 períodos, plotada em azul, e a de 200, plotada na coloração chumbo, tá? Consigo visualizar possibilidades de alta. Eu acabei desenhando com os amigos aqui na última análise, se não me engano, este canal. Eu acho que esse zigue-zague ascendente vai ser uma das maiores probabilidades para o deslocamento de preço. Lembrando que essas correções brandas, quando elas acontecem nas médias móveis mais rápidas, elas podem não fazer com que o preço se desloque até uma linha de tendência de alta, né? Podendo dar a ideia de que a gente pode talvez fazer esse tipo de atualização da última barra negativa, né? Agora até essa barra que completou um possível fundo, tá? A gente tem um contexto bem otimista ainda para o ativo, tá? Eu pensaria em realizar posições muito só próximo à linha de retorno do canal e tentar sempre buscar novas tomadas de posição ou nessa zona aqui da linha de tendência de alta ou quando o movimento estiver mais ascendente, mais forte, né, mais convicto, na linha de retorno de 50%. Neste caso, para quem pensa em tomar uma posição em ativo, eu acho que está bem interessante, tá? Quando a gente olha gráficos como, deixa eu ver aqui, gráficos como 4 horas, tá? A gente encontra um deslocamento bem interessante, talvez aqui uma ideia de falsa tentativa da perda da mínima. Também foi uma armadilha de 2 pernas no gráfico de 4 horas. E ontem a gente teve uma correção breve, né? Ontem no dia foi bem interessante, particularmente, na minha opinião. Eu gosto de operar dias como ontem, na ponta compradora, que foi esse tipo de movimento, ó. O movimento que completa 3 puxadas de baixa, tá? Então a gente vê onda 1, 2, 3, 4, 5. E aí, na tentativa de uma nova perna de baixa, né? Aquela perna que falha, muitos vendedores iniciando posições aqui nesse fundo, e aí sendo estopados no engolfo de alta. A gente tem médias móveis mais rápidas, como a de 9 períodos, apontando para cima, ruptura da máxima desses topos anteriores. Qualquer tomada de posição rompendo essa região aqui, tá, pessoal? Então, se a gente interpretar isso aqui como uma possibilidade de um fundo, qualquer possibilidade rompendo essa faixa aqui superior foi uma boa tomada de posição, tá? Inclusive tomar posição mais alta aqui, como uma posição nessa faixa aqui, pelo um pullback, também foi uma excelente tomada de posição, tá? Aqui era uma posição mais segura, mas lembrem sempre, o trade nunca vai ser perfeito, ele sempre vai ter uma coisa boa e uma coisa
que não vai ser tão boa assim. Por exemplo, quem comprou essa barra de engolfo aqui, um two bar reversal, uma armadilha de 2 pernas aqui no fundo, teve teu stop menos exposto e mais barato. Agora, quem comprou nessa faixa aqui, o rompimento desses topos anteriores, não teve o stop tão protegido, mas também não teve tanto retorno, não teve tanto upside. E agora teve mais segurança. Então aqui não era tão seguro, porque a média móvel de 20 ainda estava apontando para baixo. Mas a gente tinha um contexto da média móvel maior apontando para cima. Então tu nunca vai ter 100% de uma probabilidade a teu favor, né? Então, a não ser em retângulos em fundos rompidos para cima, né? Segundo o Thomas, né? O Thomas Bukowski, ele fala isso, que segundo o estudo estatístico dele, essa figura, quando rompida para cima, constrói 100% do movimento, 100% das vezes o movimento dela projetado para cima. Então, essa aí pode considerar que é a única, talvez, tá? Mas a gente está falando de setups de compra, né? Aqui foi um setup interessante para tomar de posição. E aí teve várias continuidades, né? A gente poderia ter tomado posição na ruptura dessa máxima, tomado posição aqui, tomado posição talvez aqui por uma tentativa de barra ignorada, não acionou, trazendo o stop para cá, o ponto de entrada para cá, o stop nessa mínima. Então tu nota que a gente teve sim a única tentativa dos vendedores aparecendo, saíram com o scalp, ou seja, essa barrinha projetada para baixo, eles já realizaram o seu lucro e não decidiram alongar a posição. Então a gente viu que os vendedores não estavam acreditando no movimento de baixa, isso deu ainda mais força para o deslocamento para cima. Aqui a gente deixou o vendedor preso e a gente aparentemente está construindo um movimento que vem buscar uma simetria, né? Trazer o topo anterior, algo que a gente já está encontrando agora. Talvez a gente fique um pouquinho mais lateral para depois dar uma continuidade para o movimento, sendo ele ou corretivo até essa faixa das médias móveis, ou mais um movimento impulsivo. Daí a gente vai ter que construir a ideia à medida que as barras venham sendo construídas, por sinal. Então assim, pessoal, dentro do gráfico do Bitcoin, é basicamente isso. A gente tem um contexto que continua sendo de alta, tá? A gente olha aqui, a gente está dentro de um canal de alta, a gente respeitou bastante essa linha de 50% do canal, então se eu tivesse uma possibilidade de buscar uma leitura um pouco mais refinada, eu entraria dentro de um gráfico não diário, e sim um gráfico de 4 horas, talvez consideraria esse tipo de ajuste, tá? Que é aquele ajuste lá que eu falei para você do diário, né? Então, olha só, logo no início do vídeo eu falei sobre o ajuste. Então, assim, aqui tem os dois toques, tá? Mas a gente pode estar construindo um pullback para voltar para esse toque de linha de tendência de alta? Pode, tá? A gente pode sim estar construindo esse tipo de movimento. Mas eu acho menos provável. Afinal, a gente já está com as médias móveis apontadas para cima de novo, tá? Quando a gente olha tempos gráficos menores, a gente está assim um pouco com aquela ideia de estou muito alto, mas em gráficos diários a gente continua com um contexto bem otimista, tá, pessoal? Então a gente, na minha opinião, segue com maior probabilidade para cima. Quando a gente olha o gráfico do ABV, que é um dos poucos indicadores que eu gosto de usar bastante, a gente vê aquela ideia de perdeu a média móvel de 20, mas logo voltou. E isso se dá também para gráficos como o de 1 hora, tá? Deixa eu pegar aqui o ABV numa hora. Só tem uma diferençazinha brutal de quantidade de volume negociado, né? Então ele dá uma bugada aqui. Pera aí. Olha só. Gráfico de 1 hora, a gente segue ascendente, né? Então talvez a gente construa uma correçãozinha mais lateral aqui no ABV, a questão de volume, né? Por consequência, diminuindo o volume de negociações, o preço ele tende a construir uma lateralidade. E aí a média móvel encontrando os preços aqui dentro do... encontrando a média móvel, encontrando aqui o gráfico do ABV, talvez volte a dar mais uma puxada para cima. Tá? Lembrando que a gente vai ter uma probabilidade de alvo nessa linha de retorno de canal. Essa linha de retorno de canal é bem importante, mas a gente não pode descartar que a gente tem aquela ideia de retração de 61 com 8 em toda essa faixa aqui em cima. Né? Então assim, para quem utiliza as retrações de Fibonacci, tá? Aqui a gente vai ter bastante defesa dos vendedores, tá? A gente pode ver isso por gráficos maiores, como o gráfico, por exemplo, o gráfico diário. Então, voltando ao gráfico diário, a gente tem aquela ideia de defesa, né? Lembrando que essa defesa também vai ser uma defesa que toda essa região aqui mais alta, né? Ela foi em quase sua totalidade negociada, a gente pode ver isso pelo um gráfico maior ainda, um gráfico semanal, em quase sua totalidade negociada na ponta vendedora. Então notem, olha o tamanho do gap vendedor que está no gráfico semanal.
Mas para mim, a gente tem bastante probabilidade de usar esse gap aqui como um magneto, como eu já falei para vocês várias vezes, né, dentro de contextos laterais. Eu acho que isso aqui vai ser nada mais nada menos que um imã para o preço buscar essa região aqui. Então, antes de 52 mil dólares, eu acho pouco provável a gente fazer uma correção mais aguda ou algo do tipo. Eu acho que a gente vai sim seguir com um contexto mais otimista para essa faixa. Se bem que a gente construindo um rompimento para cá, dificilmente a gente volta a fazer correções nas médias, tá? Agora, se a gente fizesse uma correção nessa faixa etária de preço, deixa eu só pegar minha retração aqui. Se a gente fizesse uma correção, pelo menos nessa faixa etária de preço, 50%, talvez não precisasse nem ser 50%, pode ser no primeiro nível aqui do Fibo. Nessa faixazinha de 42, nessa região aqui, tá? Seria interessante para a gente construir um pivô no semanal, tá? Então, eu particularmente gostaria, tá? De uma ideia de pivô no semanal. O único problema é o seguinte, tá? Como a gente tem, se a gente construir um pivô aqui no semanal, tá? Quero falar isso para os amigos, tá? É uma situação melhor, é uma situação melhor, tá? Porque a gente vai estar apontando com mais convicção para cima, um pivô no semanal. Porém, se a gente constrói uma correção assim, lateral, seria o ideal. Mas o problema é, a gente constrói esse tipo de pivô no semanal, a gente rompe um canal do gráfico diário. Então, como eu falei no meio desse vídeo, não existe trade perfeito, não existe probabilidade perfeita, né? Se a gente constrói um pivô no semanal, a gente desmonta um canal no diário. Então, eu iria preferir o canal buscar um clímax, ou seja, buscar uma situação climática nessa região aqui, e aí sim construir um pivô aqui, ó, dentro deste retângulo que é o gap, né, dentro dessa zona vermelha, que é o gap dos vendedores, né, da força vendedora. Então, assim, o que a gente poderia interpretar? Que uma vez que esse movimento acontece, eu tenho o quê? Eu tenho o equilíbrio de preços, ou seja, não são mais os vendedores que estão no controle do mercado, e sim, a gente buscou equilíbrio, ou seja, a gente tem uma lateralidade ampla, né? E lateralidade ampla, por sinal, é um movimento interessante, a gente tem bastante deslocamento de preços, por isso que se chama lateralidade ampla. Então, isso seria interessante, mas a gente teria zigue-zagues ascendentes do gráfico diário, né? Isso ia possibilitar que dentro do intradiário, gráficos de 1 hora, 4 horas, a gente ainda consiga construir bons movimentos para se operar, bons movimentos para se trabalhar, tanto como swing trades, talvez como positions, e day trades também, né? Mas o que acontece é que o grosso do mercado, onde a gente tem mais capital, assim, empregado em operação, são, na maior parte das vezes, pelo menos na maior parte dos operadores que eu conheço, em swing trades. E swing trades, eles costumam te beneficiar em movimentos direcionais. Então, se esse movimento for direcional construído dessa forma, como eu descrevo para os amigos aqui... Oi, pessoal. Como eu descrevo para os amigos aqui, eu acho interessante, sim, a gente continuar dentro deste canal, a fim de buscar o fechamento do gap, e aí, então, talvez construir uma correção lateral em um retângulo para conseguir projetar depois esse canal ainda para cima e romper topo histórico e tudo mais. Beleza, galera? Essa é a minha análise sobre o Bitcoin, eu espero ter ajudado vocês. E no vídeo a seguir, a gente vai fazer uma análise mais macro, a gente vai falar também... mais macro não, né? Uma análise mais abrangente sobre outras criptomoedas, Ethereum, ADA, Litecoin. Então, deixa já teu gostei e assista o próximo vídeo. Valeu, até a próxima!